E aí, galera, tudo massa? Então, eu sou o professor Gustavo, né? Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho de matemática. Em especial, nós vamos falar dos números, tá? Eu queria apresentar para vocês uma ideia de números, está aqui, né, nessa nossa plataforma, e vou apresentar aqui uma reta, tá certo? Então, geralmente, a gente escreve os números e faz a representação, e essa reta nunca tem fim, né? A gente pode ver aqui, ó, 0, 1, 2, 3, eu vou colocar aqui, só movimentar aqui um pouquinho, e esses números, essa reta aqui, não tem fim. Eu botei só até o 18 aqui, mas eu posso escrever até aonde a gente quiser, correto? Então, esses números, eles são chamados de números naturais. Só que os números naturais, eles representam coisas que a gente pode contar de forma inteira. Então, qual é a ideia dos números naturais? É que a gente só pode contar de números coisas inteiras, entendeu? Então, o que acontece? Quando você conta números que precisam de pedaços, de quebrados, aí já não satisfaz esses números inteiros. Esses números naturais, perdão. Então, os números naturais, a gente conta de coisas inteiras que vocês estavam vendo. No ano passado, vocês também viram um pouquinho de outros tipos de números, chamados de números racionais ou fração. Nós, esse ano, vamos aprender mais números ainda para utilizar em outras coisas, como na aula passada, por exemplo, que Jaiane queria dar uma nota menor do que 0 para um determinado sentimento, né, Igor? Jaiane não, professor, Manu. Foi Manu. Igor, pode falar, Igor. Não. Então, aí o que acontece? Esses números aqui, ele vai até onde que a gente quiser, tá? Só que eu vou começar a nossa brincadeira, a gente vai começar a falar o seguinte: analisar número por número, correto? Então, nossa brincadeira hoje vai ser analisar números por números. O primeiro número que a gente vai analisar é o número 1. Aqui, ó. Nosso primeiro número 1. Ele é interessante, ele é um número muito interessante, a gente chama ele de unidade. O número 1 é a unidade, né? Então, a gente começa a analisar sempre assim, ó. Olha, eu quero analisar os números, eu quero brincar, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre os números. Então, o número 1 é a nossa brincadeira principal, né? Dizer assim, ó, a nossa unidade é o número 1, correto? Nossa unidade é o número 1. Bom, e aí a gente vai analisar depois o número 2. O número 2, eu vou colocar ele aqui embaixo, né? Ele está aqui, ó, o número 2, ele representa duas unidades, duas coisas. Só que o número 2 eu não consigo dividir ele em forma de multiplicação. Tá? O número 2 eu não consigo dividir ele em forma de multiplicação. 2 vezes 1 eu consigo, tá aqui, beleza, mas eu não consigo mais dividir ele. O número 3 é a mesma coisa. Só que aí a gente tem uma outra aplicação para esses números. O número 1, o número 2 e o número 3, e aí eu também já vou colocar o número 4 e eu vou mostrar a diferença para vocês do 1, 2, 3 e 4, é que número 1, a gente chama ele de unidade. O número 2, a gente chama ele de par. Por que par? Porque eu consigo dividir em duas partes iguais. Está vendo aqui, ó? Uma parte, aqui, ó, uma parte, duas partes. Número 3, eu não consigo dividir em duas partes. Se eu pegar aqui, ó, uma parte que seria essa, eu não tenho uma outra parte igual. Então, eu não consigo dividir em duas partes iguais. Então, o número 3 é chamado de ímpar. 1 é ímpar também, porque eu não consigo dividir em duas partes iguais. O 2 é par, o 3 é ímpar, o 4 é par, o 5 é ímpar. O 6 é par. Opa, não é isso que eu quero fazer. O 6 é par. Então, vamos aqui, ó. O 0, geralmente a gente chama de par. Uma unidade a gente chama de ímpar. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. E assim por diante. Correto? Tudo bem, galerinha? Tudo certinho, Ok. né? Ok. Ok. Agora eu vou colocar os outros números aqui. E aí eu quero que vocês entendam essa composição que eu vou fazer. Observe que
O número 1, ele tem uma cor neutra, né? Bem azulado. O número 2 tem uma cor laranja ou amarelo? Amarelo, né? Melhor? Amarelo. O 3 é verde. E o 4 é amarelo. Tá vendo porque o 4 é amarelo? Mas por que o 4 é amarelo? A mesma cor que tem o 2. O 5 já é azul. O 6 é verde e amarelo. Estão observando esses números do jeito que eu pintei? Sim. Olha só. Sabe por que o 4 é amarelo? Porque eu posso fazer o 4. Posso fazer o 4 aqui, ó. Utilizando o número 2. 2, 2, eu faço 4. Tá vendo? Ó. Entendi. Ó, com 2, 2, eu faço 4. Por isso que o 4, aqui eu fiz um 2. Aí eu venho aqui com outro 2 e faço 4. O 4 é composto de 2, 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, o número 4 é composto por 2 vezes 2. O 6 também é composto, ó. Tá vendo aqui? O 6 e o 3, ó. Eu tenho 2 e o 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, o 6 é composto do número 2 com o número 3. Olha o que eu faço, ó. Se eu fizer isso aqui, 2 vezes 3 é 6, tá vendo? Então, o 6 é composto pelo número 2 e o 6 é composto pelo número 3. Tá vendo como é? Que massa, né? Então, eu posso compor um número. Então, 6 é chamado de número composto. O 4 também é chamado de número composto, porque o 4 é 2 vezes 2. E o 5? Eu não consigo quebrar o 5. Eu não consigo escrever o 5 com outros 2, a não ser que fosse somado. Mas aqui a gente está falando em multiplicação. Então, esse 5 aqui eu não consigo escrever ele. Agora, eu posso pegar aqui e juntar o 5 com o 11. O 5 com 11 dá 55. Então, é composto 55. 5 e 11, eles não são compostos. Tá vendo aqui? É a mesma cor. Tá entendendo, galerinha? Então, esses números que a gente não consegue decompor, eles são chamados de números primos. Então, a ideia de números primos que a gente vai estar trabalhando aqui. E a ideia de números compostos. Então, números primos, eles não podem ser escritos como uma multiplicação. Os números compostos, eu posso escrever como uma multiplicação. Quem é o 7? O 7, ele é formado por uma cor só. Eu não consigo escrever o 7 como uma multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 6 dá 12. Então, eu não consigo escrever o 7 como uma multiplicação desses anteriores. Por isso que ele tem uma cor só. Então, quais são os números que têm uma cor só aqui? O 2, o 3, o 5, o 7. Qual é o outro? O 11. Aí você fala bem assim, mas o 4 também tem uma cor só. Mas o 4 dá para dividir, né? O 4 tem a mesma cor do 2. O 9 tem a mesma cor do 3, tá vendo? Então, esse 9 é composto. Quem é o outro, você falou? O 11. O 11. Ah, o número 1 tem uma cor só, mas o número 1 é chamado de quê? Unidade. Eu não consigo quebrar esse 1. Então, 1 é chamado de unidade. E esses números aqui, que eles têm uma cor só aqui, são chamados de números primos. Ah, deixa eu botar essa reta aqui embaixo. Esses números aqui, o 1 é a unidade, eu vou deixar ele aqui. Esses números aqui que tem duas cores, o 13, tá vendo aqui também? Vou botar o 13 aqui. Um outro número que tem uma cor só aqui, ó, o 17, ó. O 17. Vou olhar para aqui. O 18 tem várias cores, tá vendo? O 18. Botei aqui o 12, botar o 14. O 14 também tem duas cores. O 15 também tem duas cores. Opa, não é isso que eu quero fazer, não. Já baguncei aqui com o coreto. O outro que tem 16. O 16 tem uma cor só, mas é a mesma coisa do cor do 2, tá vendo? 17 já está aqui, o 18 já botei,
18 não botei, não. Vou botar o 18 aqui. O 19. Ó, o 19 não tem como dividir. Então, o 19 também é um número primo, tá vendo? Esses números aqui são chamados de números primos. Números primos. Esses outros números são chamados de números compostos. O 9 é composto. Por que o 9 é composto? Porque com 9 eu posso fazer assim, ó, 3 vezes 3. Tá vendo que o 3 é primo? 3 vezes 3, 9. Então, o 9 é composto de 3 vezes 3. Certo? E o 8? O 8 é composto de 2 vezes 4. E 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Eu junto 2 dá 4, mais outro 2 dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 é composto. O 18 também é composto. Quer ver? Ó? 3 vezes 6 dá 18. Se eu ainda decompor mais ainda, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Tá vendo que eu consigo decompor esse 18? Então, observe que eu tenho números que a gente consegue decompor, escrever como multiplicação, e outros números não. Esses números que a gente não consegue fazer é chamado de números primos. A gente não consegue escrever ele como multiplicação de dois outros, a não ser um, né? 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 5, 1 vezes 7, 1 vezes 11. É por isso que o 1 é chamado de unidade. E esses números aqui são chamados de números primos. Olha o outro número primo aqui, o 23. O 23 também é um número primo. Vamos botar aqui um número aqui. Vamos botar um número 77. Será que o 77 é primo? Vamos aqui. O 77 é primo? Não. O 77 não é primo. Por que o 77 não é primo? Ó, eu consigo escrever 11 vezes 7. 11 vezes 7 dá 77. Então, o 77 não é um número primo. Porque eu escrevo assim, ó. 11 vezes 7. Tá entendendo, galerinha? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, a gente tem números primos, nós temos números compostos. Tá? Então, vamos supor, se você tiver um outro número lá na frente, lá, vamos botar aqui um exemplo aqui. Eu tenho o número 101. Será que o 101 é primo? Ah, o 101 é primo, ó. Eu não consigo decompor ele. A gente tem infinitos números primos. Os números primos têm uma história bem legal. É uma história bonita, os números primos. Esses números, essa brincadeira, ele foi muito antes de Cristo. Há mais de 4.000 anos atrás, as pessoas brincavam com a formação desse número. Para a gente hoje, ele é muito importante na escrita de senhas. Professor, tá ruim. Ficou ruim a escrita, a minha fala? Não, para mim tá boa. É por causa da internet, tá falhando. É por causa da internet, tá, Ana? Mas é assim mesmo. A internet começa a dar uma falhadinha, por isso que eu estou gravando aqui, para a gente botar lá na sala. Então, Ana, como eu estava falando, essas aulas, esse analisar, estudar esses números, começou muito tempo antes de Cristo. Há mais de 4.000 anos atrás. Mas hoje, a gente usa ele para poder fazer senhas, as senhas dos computadores. Então, a nossa brincadeira principal é conhecer o que é um número composto e o que é um número primo. Essa é a nossa principal brincadeira, tá? Geralmente, a gente vai fazer uma tabela, eu vou construir uma tabela com vocês, com vários números. Para que eu vou fazer essa tabela com vários números? Que é para que a gente possa entender, certo? Como é que funciona, como é que a gente consegue identificar com os números se ele é tá ou não, se ele é primo ou composto, e assim por diante, tá? Então, eu vou brincar um pouquinho com vocês, para a gente fazer esses números, e aí eu vou escrever os números com vocês aqui em uma tabela. Vou mostrar aqui para vocês uma tabela agora, correto? E vou escrever assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou colocar assim, 10, 11,
Vou botar o 10 aqui em cima. 10 fica melhor aqui. 10. Aqui 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Eu não vou, calma que eu não vou fazer todo mundo, não. Só vou fazer até 50. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ó, uma coisa que eu queria aqui mostrar para vocês é o seguinte: todos os números pares, eu consigo dividir ele em duas partes. Então, eu consigo fazer duas vezes alguma coisa. Então, todos os números pares, eles não são primos, são compostos pelo número 2. Certo? Esses números aqui são pares, ó. Então, eu já vou deixar ele de vermelho aqui e falar assim, opa, você é composto. Esses números aqui todos são pares. Eu vou deixar ele composto, porque são números pares. Opa, aqui não. Aqui são todos pares, então são números compostos. Se você pegar qualquer número desse vermelho, você consegue escrever ele como uma multiplicação. Qualquer um deles aí você escreve, consegue. Por exemplo, o 38, 14 vezes... 14? Não, 14. O 38 dividido por 2. Professor, Oi. o 2 é ímpar? O 2 é par. Par. Mas por que eu não marquei o 2? Vamos voltar para essa tela aqui? Por que eu não marquei? O 2 é par. Por que eu não marquei? Porque eu não vou escrever ele quebrado. Todos os outros pares eu consigo. Ó, quer ver? Ó? 4. Cadê o 4? O 4 está aqui. Ó, 4 está aqui. Eu consigo escrever ele quebrado, tá vendo? 2 vezes 2. O 6, 2 vezes 3. O 8, 2 vezes 2 vezes 2. O 10, 5 vezes 2. Tá vendo? Tá vendo que todos os pares eles têm uma composição de 2, a mesma cor do 2 aqui, tá vendo? Por isso que o 2 eu não marquei, mesmo sendo par. O 2 é o único par primo. Esse cara aqui é doido mesmo. Vou botar ele aqui de uma cor bem azul aqui e deixar ele bem fortão aqui, bem grandão. Ele é doido. Ele é barril dobrado. Ele é barril dobrado, tá entendendo, né, galera? O 3 também. O 3 também é primo. Quem é o outro primo? O outro primo é... Eu vou até escrever, eu estou escrevendo aqui, deixei. O 3 é primo. Quem é outro primo? Outro primo também é o 5. Também é primo. O 7. O 7 também é primo. O 9. O 9 não. Não? Não. Olha aqui de novo. Vamos para aqui. Vamos pegar o 9. Vamos ver se eu acho. O 9 está aqui, ó. Tá vendo o 9 aqui? Eu estou brincando com ele aqui. O 9 eu posso fazer como? 3 vezes 3. vezes 3. Então, 9 não. Então, não é porque ele é ímpar, não é porque o 9 é ímpar que ele é primo. Ele é composto. Então, vamos matar logo uma charada aqui, ó. 5 vezes 3, 5 vezes 5, 5 vezes 7, 5 vezes 9. Então, eu consigo escrever esses números aqui, eles também não são primos. Apesar de ser ímpar, não são primos. Né? Uhum. Então, o 21 também não é, porque o 21 é 7 vezes 3. Então, a brincadeira aqui é encontrar os números que são primos. Tá? Uhum. Quanto mais
quanto menor o número, por enquanto, que a gente estiver trabalhando, mais primos a gente vai ter. Depois vai ficar mais difícil da gente achar o número primo. O 27 não é primo. Eu vou brincar, porque o 27 não é primo. 9 vezes 3. O 19 é primo. O 29 é primo. Se você tiver com dúvida, mostra aqui, ó. Ó, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Observe aqui, tá vendo a composição deles? Uhum. Certo? Certo. Então, a gente tem esses números primos. E aí a gente volta para a gente identificar os números que são primos. Então, o 19 aqui é primo. Deixa eu botar ele de azulzão aqui e falar bem assim, cara, você é barril. Dobrado. Dobrado. O 29 também é primo. Então, entendeu, galera, como é que vocês vão fazer os números primos? Essa vai ser a brincadeira nossa em encontrar os números primos. Tá? Qual é a importância disso? É que aí a gente vai trabalhar com esses números e a gente vai dizer bem assim, ó, os números que são primos, eu não consigo decompor ele. Mas os números que são primos, que são compostos, por exemplo, o 4, eu consigo escrever 2 vezes 2. Então, o 4 eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 2. O 18 eu posso escrever 3 vezes 6. Ou melhor ainda, né? 3 vezes 3 vezes 2. Esses três números aqui me formam quem? Vai formar o 18. Se você pegar dois primos quaisquer, então botar aqui, por exemplo, 5 é primo, 13 é primo. 5 vezes 13 dá 65. Então, eu consigo, com 5 vezes 3, fazer um número composto. É isso que nós iremos estudar também, por enquanto, logo no início do nosso ano letivo. Beleza, galerinha? Então, aqui, a gente consegue desenhar um número, todos os números primos. Eu vou desligar a gravação para que vocês possam fazer perguntas. Só um minutinho, que aí vocês podem fazer perguntas à vontade.